Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de saúde coletiva 2. Já está de noite agora, então não tem muita luz, assim, a questão para dar qualidade de câmera para vocês. Então, tá um pouquinho embaçado, mas mesmo assim, vamos focar no que eu estou falando, tá? E nos slides. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a família e o processo de saúde e doença, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Prontinho. A gente vai falar hoje sobre a família e o processo de saúde e doença. Vai ser uma aula mais tranquila, tá? Tem 34 slides, mas vai ser bem rapidinho. Não é tão extensa a aula de hoje. Então, a tendência é que a gente termine logo. A gente vai começar falando sobre o que é saúde. Segundo o conceito da Organização Mundial da Saúde, a saúde de 1947, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela definiu que ela é como uma ampla divulgação e conhecimento em nossa área, e a saúde ela vai ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Então, a gente estar saudável é a gente estar com bem-estar físico, o nosso psicológico também estar bem e o nosso social também, né? A gente precisa estar ali vinculando com os nossos colegas, estar ali vinculando com os nossos colegas e estar bem socialmente. E aí a gente vai descrever as condições de saúde. Didaticamente, segundo a soma, a gente possui três pontos. O ponto subindividual, o individual e o coletivo, que vão ser apresentados agora. O plano subindividual, ele vai ser correspondente ao nível biológico e orgânico, fisiológico ou fisiopatológico. Então, ele também vai lidar nos níveis biológicos, orgânicos, fisiológico do nosso bem-estar físico ou fisiopatológico, que seria na nossa fase de doença. Nesse plano, o processo de saúde e adoecimento seria definido pelo equilíbrio dinâmica entre a normalidade e a funcionalidade, que juntando os três daria essas disfunções. Vamos falar bem mais aprofundado sobre isso. O plano individual, ele entende-se que as disfunções, anormalidades, elas ocorrem em indivíduos que são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo. Portanto, as alterações no processo de saúde e adoecimento vão resultar não apenas nos aspectos biológicos, que seriam os nossos processos internos, mas também das condições gerais de existência dos indivíduos, dos grupos e das classes sociais. Então, isso daí vai se encaixar como um plano individual, tá? O nosso encaixe nos grupos e classes sociais, e não só das formas dos aspectos biológicos. E o que seria o plano coletivo? O plano coletivo ele vai expandir ainda mais o entendimento sobre o processo de saúde e adoecimento. E aí, ele vai ser encarado não como uma simples soma das condições orgânicas e sociais de cada indivíduo isoladamente, senão a expressão de um processo social mais amplo que resulta uma complexa trama de fatores e relações também. E aí vai ser representados por determinantes de fenômenos nos vários níveis de análise. Quais seriam esses fenômenos? Seria a família, domicílio, microárea, bairro, município, região, país e continente também. Aí agora a gente vai falar sobre a saúde silenciosa. O que seria a saúde silenciosa?
geralmente a gente não percebe em sua plenitude. Na maioria das partes, na maioria das vezes, apenas identificamos quando adoecemos. Então, geralmente, a pessoa que é saudável silenciosamente, ela vai adoecer. No caso, são as pessoas, por exemplo, eu me considero saudável, mas eu como pizza todos os dias, eu como coisas que não têm futuro para mim, que só me fazem mal todos os dias. Então, como eu já estou comendo algo que já faz mal para mim, automaticamente, quando eu ficar mal de verdade, quando eu adoecer, eu não vou perceber de primeira, porque aqueles sintomas são tão normais para mim, não está fora do padrão de anormalidade, né? Porque eu já sou acostumada a ingerir esses tipos de alimentos que não me fazem bem. Vez ou outra eu sinto uma dorzinha no estômago, é por conta do que eu comi, e assim sucessivamente. Então, isso é ser uma pessoa saudável, silenciosa, certo? E aí é uma experiência, de toda forma, vai ser uma experiência de vida, né? Porque a gente vai vivenciar isso, o âmago do corpo individual. Então, pode ser que seja uma pessoa, ela coma muita besteira, coma muita coisa, e acabe não afetando tanto ela, acabe não demonstrando tantos sintomas para ela, mas para mim afeta. Para mim, pode ser que eu coma alguma coisa e eu passe mal na hora, certo? E aí, ouvir o próprio corpo é uma boa estratégia para a gente assegurar a saúde com qualidade, né? E aí vai existir aquele limite que vai ser preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação que vai precisar ter uma certa reciprocidade entre ambas. A gente vai precisar manter a normalidade e a patologia, o que não combinam, né? As duas coisas não se combinam. Normalidade não combina com patologia, porque se eu tô normal, então quer dizer que eu não tenho nenhum tipo de patologia, né? Os mesmos fatores que permitem ao homem viver, que no caso seriam os alimentos, água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relação de famílias sociais, podem causar a doença. E aí se agem como determinada intensidade. Se pensam em excesso ou faltam, se agem sem controle. Então, esses fatores que permitem o homem viver é o mesmo que podem tirar, ceifar a vida dele, né? O seu alimento pode ceifar a sua vida, né? Não é um hábito saudável. A habitação onde você mora, a tecnologia, tudo isso influencia. O sofrimento experimentado pelas pessoas, suas famílias e os grupos sociais não vão corresponder necessariamente à concepção das doenças que orienta os provadores da assistência. Então, por outro lado, como alternativa para a superação dos modelos causais clássicos centrados em ações individuais, como os métodos diagnósticos e terapêuticos, no caso, a vacinação também entra, né? A educação em saúde, ainda que vai ser denominada como um grupo de risco, né? E aí a gente deveria privilegiar a dimensão coletiva do fenômeno saúde e doença por meio de modelos interativos que incorporassem as ações individuais e coletivas. E é aí que a gente precisa fazer essa divisão de águas, né? A gente precisa ver a nossa questão individual para a questão da saúde e doença, para questões patológicas e a saúde coletiva. Dessa forma, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de 1976, é... Ai, pessoal, foi mal. Acabei de gravar uma aula para vocês. De acordo com a OMS, a saúde ela deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente da qualidade de vida. Então, a gente precisa ver a questão da saúde como uma forma mais abrangente, porque a saúde importa. A gente só percebe que está ruim quando a gente não dá valor à nossa unha do pé, nosso dedinho do pé. Mas vai bater numa quina para ver se você rapidinho não lembra do seu dedinho do pé. Então a dor incomoda. A dor incomoda, a gente só dá conta quando a gente começa a sentir. E isso daí vai afetar a nossa qualidade de vida, né?
E aí é um bem comum, um bem direito e social, no sentido de que cada um e todos possam ter assegurado o exercício e a prática desse direito à saúde, a partir da aplicação e da utilização de toda a riqueza disponível, conhecimentos e tecnologia, e a sociedade que desenvolveu e ainda vem desenvolvendo, né, campos adequados às suas necessidades, envolvendo promoção, proteção à saúde. E há também a forma de prevenção, né, gente? Prevenção, diagnóstico, tratamento e a reabilitação de doenças. A gente já falou desse processo de reabilitação de doenças, a gente já falou desse processo de proteção, prevenção, diagnósticos e tratamento, né? E a gente vê o como isso é importante para a saúde da gente. A forma como um profissional de saúde atua na prevenção de cada paciente. A gente evita tanta coisa. Se vocês soubessem o tanto de coisa que a gente evita quando a gente vai lá para prevenir, para a gente promover saúde, isso é tão importante. Tá, mas e afinal, o que que seria o processo de saúde e doença? De um modo geral, podemos dizer que a expressão processo de saúde e doença vai ser utilizada para falar sobre todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença do ser humano ou da sociedade. E aí estamos considerando fatores biológicos, econômicos, sociais e, quiçá, culturais. Então, o processo de saúde e doença, ela vai falar sobre todas essas variáveis, que vai incluir saúde e doença, né? Seja do ser humano ou entre a sociedade, com o ser humano em si e a sociedade, parte da sociedade. Aí a gente vai considerar esses fatores biológicos e econômicos também, bate muito essa tecla, sociais e até culturais. Eu tô sem aguentar meu sono mesmo, me desculpa, tô morta. Todo vídeo eu falo isso, que eu tô morta, né? Ah, tá bom de enterrar. E aí, trata-se, portanto, de um conselho que vai trabalhar com a multicausalidade, abarcando todo um leque de variáveis interrelacionadas e dinâmica. Eu cortei, coloquei a imagem aqui, codou, né? E dinâmicas que podem afetar diretamente a saúde e o processo de adoecimento de uma população. E aí, o que seria a importância, qual é a importância do processo de saúde e doença? Aí a gente vê que no século XX, essa doença ela foi vista predominantemente a partir da teoria de unicausalidade. Ou seja, era considerável um geral fator como a causa da doença. Então, no século XX, eles viam que a teoria dessa unicausalidade era o maior fator da geração de doenças, né? Então, foi predominantemente essa teoria de unicausalidade. E aí ela considerava não apenas o fator da causa da doença, ela também considerava a questão do ser humano em si, do ser humano em si. Não só se ele estava saudável ou se ele estava doente, saudável fisicamente, tá? Quando eles fizeram isso, eles olharam mais, lá no século XX, eles olharam mais como uma questão física, tá? E a doença englobaria na questão física. Então, não é só isso que se encaixa, não é apenas a questão física. Eu não sei se está dando para entender. Mas não é só a questão física. Até então, a gente eles não consideravam a questão mental que se encaixava nesse processo de saúde, nesse conceito de saúde. E aí, neste contexto, a importância de conceber esse processo de saúde e doença foi algo dinâmico, né? E aí está justamente na abertura e no alargamento dessa perspectiva, que a gente consegue abranger tudo isso e não lidar o processo só de saúde, o conceito de saúde é só na parte física. A gente tem que englobar como a gente tem que considerar o nosso corpo como um todo, tanto internamente como externamente. Com esse olhar,
mais moderno que a gente vê hoje, que é a questão mental, física, social, a gente vê que a promoção de saúde ela pode ser bem mais efetiva, com o auxílio das ciências humanas, atreladas a conhecimentos biológicos, por exemplo, que é o que a gente faz na nossa unidade básica de saúde. Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente está falando de proporcionar, de promover saúde para o próximo. Então, com essa modernidade, a gente consegue chegar aonde a gente quer, a gente consegue falar o que as pessoas precisam ouvir, né? É possível criar essa descrição que é mais rigorosa, que que envolve esses problemas. E a partir desses problemas, a gente vai criar um planejamento bem mais consistente para ver se a gente consegue combater esses pensamentos das pessoas que não conseguem lidar a sério o assunto, o conceito de saúde, né? A gente precisa estar à frente, a gente precisa falar, e não que isso seja uma fala rigorosa, que isso seja uma fala de problema. A gente, que nem está dizendo aqui, a gente precisa elaborar e precisa planejar conscientemente e saber repassar isso para as outras pessoas. Para que não fique uma forma de cobrança, mas de sim, a gente precisa cuidar de você, esse é o nosso papel. A gente está aqui para cuidar de você, da sua saúde. Então, a gente vai precisar promover, a gente vai precisar falar e precisar diagnosticar, certo? E aí, pensando nisso, nesse tipo de atuação, o artigo da Fundação Oswaldo Cruz, ele que fala sobre o território e o processo de saúde e doença, indica que essa prática ela pode atuar de forma importante na obtenção do conhecimento de cada pessoa, em sua interpretação e na atuação prática para a promoção de saúde. Então, o território e o processo de saúde e doença vai indicar que a gente pode atuar de forma importante. A gente pode agir, a gente pode falar e ter conhecimento do que está falando, a gente precisa ter o embasamento, certo? A gente precisa ter a teoria para poder repassar esse tipo de conhecimento, interpretar de forma com que as pessoas compreendam. A gente precisa ser objetivo em tudo que a gente for falar, a gente precisa ser claro, porque não é todo mundo que vai compreender a nossa fala, né? Às vezes a gente leva tão sério a nossa fala, tão direitinha, e esquece que as pessoas, principalmente do sítio, né, essas pessoas da área rural, é, é, têm essa dificuldade. E aí observou-se que também o tratamento de saúde costuma acontecer de forma bem desigual. Hoje, sim, hoje a gente tem esse preconceito. Tem regiões que há pouquíssimo saneamento básico. Isso a gente vê, não precisa ir muito longe, não, gente. A gente vê na nossa cidade, né? Os tratamentos que deveriam ser feitos em caráter de urgência, que deveriam ser feitos de forma coletiva, não é feito. Não é o que acontece. Está na teoria, mas a prática ela não é bem executada como deveria ser. Aí a gente vai e pensa, tem alguma hierarquização dos fatores do processo de saúde e doença? A gente vê que o corpo humano ele pode parecer que funciona da mesma maneira sempre, mas para entender melhor como os determinantes da doença funcionam, foi criado uma hierarquia entre os fatores que influenciam o processo de saúde e doença. E aí, para isso, foi preciso identificar quais problemas sociais e quais são os fatores biológicos que têm esse tipo de comportamento. Quais deles têm mais peso no adoecimento da população? Seria o processo ambiental ou não? A gente precisa juntar o Lé com o CRE na saúde coletiva para a gente chegar a um fator predominante, certo? De um modo geral, podemos dizer que os determinantes sociais da saúde se ligam mais diretamente às condições em que as pessoas trabalham. O trabalho vai influenciar.
e muito no seu processo de saúde e doença. Por quê? Se você não está bem fisicamente, mentalmente, você não se encaixa como um processo no conceito de saúde. Tá entendendo? E aí se liga diretamente às condições em que as pessoas trabalham e vivem. Esses fatores ligados, por exemplo, a ligação à renda, à escolaridade, ao emprego, ao desemprego, em geral, afetam profundamente a saúde das pessoas e representam variáveis cruciais para se analisar o risco das doenças. Um estudo cuidadoso de padrões e estatísticas gerados por um conjunto grande de dados coletados junto à população é a única maneira confiável de estabelecer. Então, a saúde coletiva é isso. A saúde coletiva é você procurar, é você coletar dados e ter e ser fidedigno daquilo que você está falando. E aí, esses dados vão ser realizados junto com a população e precisa ser realizado de maneira confiável, porque a gente vai estabelecer essas variáveis e aí a gente vai entrar nos termos nos limites de realidade de cada população. E aí a gente vai ver como é que funciona realmente o fator de saúde, a questão da saúde e doença. Quando a gente for a fundo, quando a gente pesquisar, quando a gente for atrás. Mas, afinal, o que são os determinantes de saúde? Poderia botar uma questão dessa lá, para maneira? Determinante é a razão, o motivo, causa ou o que leva uma pessoa saudável de acordo com a lei orgânica. De acordo com a lei orgânica da saúde. Eita, meu Deus, hoje eu tô só falando um sarrafo da rabiola, o pó da rabiola. E aí, de acordo com a lei orgânica da saúde, os fatores determinantes e condicionantes da saúde são o que é que está incluído nos fatores que determinam a saúde. O que é que a gente faz no dia a dia que está relacionado com a nossa saúde. No conceito de saúde geral, eu digo todo, físico, mental, psicossocial. O que é que vai estar envolvido? Alimentação, moradia. Se você não alimenta bem, o seu corpo fisicamente, você também não vai estar bem. E você também, de toda forma, vai ser atingido psicologicamente. Se você não está trabalhando, afeta o seu psicológico. E você estar trabalhando muito afeta o seu fisiológico. Você trabalhar demais, acima do desejado, acima do esperado, afeta tanto o seu psicológico como o seu fisiológico. A renda, a educação, tem coisa que mexe mais com com o nosso bem-estar do que o dinheiro, tirando a saúde, educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde. Para a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, esses determinantes são os fatores psicológicos e comportamentais, como eu falei para vocês. Isso sim vai influenciar, vai acabar acarretando seus problemas de saúde, seus fatores de risco, não só na população, mas como um geral. E aí, de acordo com a OMS, classifica os determinantes sociais da saúde como condições em que as pessoas nascem, crescem e vivem, trabalham e envelhecem, incluindo o sistema de saúde. E aí, tais circunstâncias, moduladas pela atribuição de renda, poder e recursos em nível global. E isso também pode afetar o nosso bem-estar, pode ser um fator de saúde e doença.
de saúde ou doença, né? Não só para quem é solteiro, mas para a família também, principalmente para quem tem a família, né? Que se elas são influenciadas por essa decisão, influenciadas e responsáveis por essas diferenças injustas e evitavelmente entre as pessoas, né? Percebemos que a saúde, ela é um processo social. E os aspectos sociais e as decisões políticas interferem nas condições de vida e também na saúde da população, além de favorecer o adoecimento. Vamos falar uma coisa básica que está tá, de toda forma, destruindo com a nossa sociedade, com a nossa população. Vamos dizer que o processo do uso de tela excessivo, no caso. O uso de tela o uso frequente de tela, a gente sabe que faz mal pra gente. Mas a gente para? Não para. A gente continua fazendo uso excessivo da tela. E não basta só a gente. Aí tem filho e tá com o celular no filho também. Então, de toda forma, vai se englobar aqui nessa nossa fala, né? Percebemos que a saúde é um processo social e os aspectos sociais e as decisões políticas interferem nas condições de vida e na saúde da população, além da gente estar favorecendo o adoecimento. É normal a gente favorecer o nosso próprio adoecimento, o adoecimento do nosso próprio filho, quando isso acaba virando uma bola de neve, infelizmente acaba virando uma bola de neve. E quando for mais para frente, vai ser um fator irreversível. Não vai ter como a gente voltar mais atrás. Você estar doente ou ser saudável depende diretamente de como é o seu dia a dia. Hoje, eu posso me considerar um pouco doente, porque eu tô bocejando muito, ou eu tô com quebrante, ah, ou eu tô com quebrante, ou é cansaço mesmo. Eu tô morta, eu tô acabada. Desde de 6 horas da manhã, a pessoa nessa rotina doida, a gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E aí a gente acaba mexendo, a gente acaba lascando o nosso psicológico, entendendo? E aí acaba que a gente desconta nas pessoas, a gente desconta no nosso filho, a gente acaba chegando muito estressado em casa, e isso acaba afetando não só a minha mentalidade, não só a minha saúde mental, mas a do meu filho também. Ele espera que eu chegue em casa e vá brincar com ele, eu chego em casa, eu tô morta. Isso não tira o fato de eu amá-lo, porque eu falo muito que amo. Só que às vezes a gente acaba ficando, né, gente, com a consciência pesada. Assim, a gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Isso tá mexendo com o quê? Com o meu mental, com o meu psicológico. Então, a saúde mental da gente é primordial. A nossa moradia é primordial. A gente está bem na nossa casa, a gente está bem socialmente dentro da nossa casa, automaticamente a gente vai estar bem mentalmente também. Pode ser que a gente não esteja bem fisicamente, mas a nossa mente vai estar tranquila, porque a gente está cumprindo o nosso papel, né? Por mais que a nossa vida seja muito corrida, sempre vai haver um peso na consciência. Sempre vai haver peso na consciência. Nunca vai ser o suficiente. Mas a gente tenta, né? E aí, eu queria muito que vocês vissem esse vídeo que fala sobre o que é o processo de saúde e doença. Vocês vão entender muito mais. É um vídeo bem legal, bem explicativo. Eu tentei colocar ele aqui, mas eu não tive sucesso.
Não consegui, eu também não sei se, assim, a questão de eu passar o vídeo para vocês, se o som não sai, mas vocês podem copiar esse link e colocar no YouTube que vocês vão conseguir acessar. E eu espero que vocês acessem, tá bom? E aí, além do processo de saúde e doença, a gente também vai falar um pouquinho sobre visita domiciliar. A visita domiciliar, ela é uma oportunidade diferente de cuidado. Porque quando a gente faz a nossa visita domiciliar, principalmente na casa de um idoso, a gente vai estar promovendo saúde, a gente vai estar dando um suporte para aquele idoso, né? E aí ela se caracteriza por utilizar uma tecnologia leve, que é a conversa. Tem coisa melhor do que a gente promover a saúde, promover o cuidado e bater um papo, fazer com que aquele idoso também se sinta em casa. Sinta em casa não, porque ele já vai estar em casa, mas que ele se sinta acolhido, porque geralmente os idosos moram sozinhos, né? Eles são abandonados, as famílias deixam eles, a Deus dará, ou então se mora, não dá atenção suficiente. Tanto que tem deles que vão para o PSF, para o postinho, só para ter conversa, só para bater lero, só para conversar, jogar a conversa fora. E aí, a gente vai acolher, a gente vai ter esse processo de cuidado, a gente vai acolher, a gente vai entrar na fase de acolhimento humano, a gente vai estabelecer os laços, vai criar aquele vínculo, a confiança entre os profissionais e usuários. Não só entre os profissionais e usuários, mas também a família e sociedade. Ela se caracteriza por utilizar uma tecnologia leve, permitindo cuidar da saúde de forma mais humana, acolhedora, estabelecendo laços de confiança entre os profissionais e usuários, a família e também a comunidade. Eu acho que eu coloquei a mesma coisa aqui, ó. Quem tem toque, igual no outro vídeo, vai ver aí essa questão. Ai, meu Deus. Repetir. Vai ter nada, não. Quando a gente faz a nossa visita, o que é que o paciente espera da gente? Oi, seu José, tudo bem com o senhor? Simpatia, educação, né? Acolhimento, a gente vai. Ai, tem idoso que a gente só falta colocar no colo e balançar, de tão fofo que é. A gente precisa dessa reciprocidade, a gente precisa trabalhar e lidar com eles da mesma forma que a gente gostaria que um agente de saúde, que um técnico, um enfermeiro, ou qualquer outro profissional de saúde atendesse os nossos parentes, nossa mãe, nosso pai, nossos avós, nossos filhos, né? E a gente também precisa, além disso, ter a empatia. A empatia é se colocar no lugar do próximo. E a gente não faria nada disso sem a questão do acolhimento, né? A gente também tem que acolher e também a gente vai se sentir acolhido. A partir do momento que a gente começa a todo esse processo, a gente vai se sentir acolhido também. A questão da comunicação, a gente precisa se comunicar de forma clara, de forma que eles compreendam o que estamos falando, tá? A gente não vai falar termos perto dos nossos pacientes porque eles não entendem. Então, não faz sentido nenhum a gente falar que o senhor está com vertigem. Ele vai saber o que é vertigem? Ou o senhor está com cefaleia? Ele vai saber o que é cefaleia, né? Pelo amor de Deus. O senhor está com dor de cabeça, o senhor está fazendo cocô, está conseguindo ir no banheiro fazer xixi, está sentindo alguma dorzinha assim no pé da barriga, a gente tem que falar conforme eles estão acostumados a entender. Então, a gente precisa ser claro de uma forma que eles compreendam o que a gente está falando, tá? Além de tudo isso, a gente precisa ter investigação, a gente precisa
investigar, não é só lá e bater o lero com o seu Joaquim, não. A gente precisa investigar para saber se está tudo certo, se tem alguma coisa errada, se a gente pode melhorar, como é que vai ser esse nosso processo de visita domiciliar, tá bom? Tá bom, professor. Aí agora que vocês entram contando uma história. Pausa o vídeo e conta a história de vocês. Finge que eu estou dando aula assim. Durante a execução da visita domiciliar, deve-se desenvolver técnicas como o acolhimento, a observação e a entrevista que a gente precisa fazer. A gente vai levar a nossa caderneta, a nossa ficha, que eu, como eu falei na aula passada, se eu não me engano, a ficha de acolhimento. Então, essa ficha ela precisa estar preenchida. Além disso, é aconselhável que essa conversação disponha de criatividade, questionamentos e reflexos que gerem processos sociais e também processos educativos. E aí, quem é que deve realizar essas visitas domiciliares? As visitas domiciliares, elas podem ser realizadas por equipe multidisciplinar, por nossa equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista, tem auxiliares, mas não tem técnico de enfermagem, falta fisioterapeuta. Todas essas pessoas têm como obrigação fazer visita domiciliar. Certo que a gente não vai estar disponível, tipo, tem gente que quer que as enfermeiras saiam do postinho todos os dias para fazer o curativo de seu Joaquim. Mas não tem como uma enfermeira deixar a demanda dela do postinho todos os dias para poder realizar, até porque a demanda de postinho de saúde é muito, 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 muito grande. O profissional técnico de enfermagem realiza diversos procedimentos assistenciais em domicílio, como curativos, tá? Vocês realizam sim curativos. Inclusive, é muito interessante você sempre estar fazendo cursos de realização de curativos, a administração de medicamentos e a utilização de sondas, tá? Vocês não vão colocar a sonda, vocês vão higienizar ela, ali a forma que ela está introduzida no paciente, vocês vão fazer só o processo de higienização, tá? Mas colocar a sonda não pode. Realizar coletas de exame para a urina e as medidas de conforto diante do quadro clínico do paciente. Isso daí vai trazer a melhoria na qualidade de vida. Faltou ouvir aí. A melhoria na qualidade de vida nas visitas domiciliares, né? E aí a gente vai planejar essas visitas domiciliares, vão ser realizadas com antecedência. A gente precisa sempre ter o contato desse paciente e fazer a realização dessa visita domiciliar, ligar com antecedência para poder ser uma visita domiciliar bem executada, sem pressa, tá? Não adianta fazer visita domiciliar com pressa, não. Porque você não consegue pegar as coisas todas. De jeito nenhum, não pega. E principalmente quando você chegar lá que você começa a conversar, é nas conversas nada a ver que você consegue puxar muita coisa do paciente, sabia? É, a gente vai deixar todas as fichas necessárias e ordem, sempre em ordem, e falar de forma clara antes de chegar à residência o objetivo da visita. Ó, seu Joaquim, hoje a gente vai aferir a sua pressão. O senhor tá agendado para fazer um mapa, a enfermeira pediu para o senhor fazer um mapa. Então, a gente vai passar aí na sua casa e a gente vai aferir sua pressão e sua glicose mais uma vez, para a gente acrescentar no mapa, para ver como é que está sendo no dia a dia. Pronto. Facilitar o acesso ao técnico de enfermagem. Para facilitar, a gente deve traçar o perfil da família. Então, você já deve saber a casa que você vai, você já deve saber o histórico familiar para que você faça uma visita direta, tá? Sem muito rodeio. O perfil amplo do paciente home care é de uma pessoa clinicamente estável, porém, ela não tem condições de ir até um postinho, se não for em algum transporte. Mas é que necessite de tratamento sob supervisão médica e de enfermagem. E aí, como se comportar diante de uma visita domiciliar? Durante a execução da visita domiciliar, deve-se desenvolver técnicas como o acolhimento, a observação e a entrevista.
E, além disso, é aconselhável que essa conservação disponha criatividade, questionamentos e reflexões que gerem processos sociais e educativos. A gente precisa instigar a esse paciente a conversar, para que a gente possa puxar muita coisa dele, né? Não só, ai, como é seu nome? Deixa eu olhar a tua pressão, deixa eu ver a tua pressão. O senhor pesa quanto? Tem quanto de altura? São quantas pessoas na família? Gente, isso daí vocês não vão conseguir pegar nada, sabe o que é nada do paciente? Eles vão falar, poxa vida, que enfermeira, que técnico chato. Veio aqui já com preguiça. Ele tem preguiça de me atender. E isso daí é certeza, viu? E aí, depois disso, ele vai sair esculhambando com você nos 4 cantos da cidade. Então, faça uma coisa com excelência. A visita domiciliar e o atendimento domiciliar. Qual a diferença entre esses dois? O atendimento vai ser a execução de qualquer atividade profissional direta à saúde dos indivíduos, ao passo que a internação domiciliar é uma prática mais intensiva e complexa no domicílio do cliente, e a visita domiciliar, ela vai ser uma forma de avaliação dos indivíduos da família e a família e domicílio, tá? Então, a visita domiciliar, ela vai ser uma forma de avaliação do indivíduo da família e também do domicílio. E a questão do atendimento domiciliar já é uma forma mais complexa, tá? Ela é mais intensiva no domicílio do cliente, e aí a gente vai fazer realmente um atendimento, mais do que uma troca de curativos. É como se fosse um atendimento médico, no caso que vai fazer é o médico. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, estou disposta a responder, tá certo? Eu vou estar sempre online, tá? De segunda a quarta-feira, respondendo vocês, final de semana, offline, ok? Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato. É só entrar, se tiver um grupo, pode perguntar, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Uma ótima semana a todos, tá? Amanhã tem prova. É amanhã. Amanhã tem prova, gente. Então, vamos ficar bem atentos aí e tirar nota boa, tá? Tô com preguiça de falar essa questão de vocês têm que estudar, 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 porque vocês não estudam, acaba vocês nem estudando. Mas quem vai se prejudicar é vocês, né? Enfim, um beijo no coração, tá bom? Um bom restinho de noite e até logo. Cheiro.